Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje a gente vai falar sobre essa ficção científica sensacional que é Contato, do Carl Sagan, pela Companhia de Bolso. Lá vem a louca do Carl Sagan. Sim, lá vem a louca do Carl Sagan. Gente, esse autor, Carl Sagan, para quem não conhece, nasceu em 1934 e morreu em 1996, e ele era um astrofísico, foi professor de astronomia e de ciências espaciais na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E além de professor, ele foi um excelente escritor e um brilhante divulgador científico. Ele foi criador e apresentador da série Cosmos, que hoje tem um remake apresentado pelo Neil deGrasse Tyson, que também é um grande astrofísico. Dele eu já li um outro livro, também pela Companhia de Bolso, um livro chamado Bilhões e Bilhões. É uma série de artigos científicos, ou melhor, eu acho que são artigos de divulgação científica em que ele fala de vários temas. Ele fala desde astrofísica até evolução, assim, biologia. É bacana demais. Ele tem um artigo também que ele escreveu com a esposa dele sobre aborto. Muito bons mesmo. Já fica a dica aí para quem gosta de livros de não ficção, de ciência, de divulgação científica. Esse livro Bilhões e Bilhões de Artigos do Carl Sagan é excelente, vale a pena. E o Contato eu já tenho em casa há muito tempo, assim como eu tenho outros do Carl Sagan já aqui em casa. E eu já tinha prometido ler esse livro há tempos, só que eu nunca tinha conseguido ler de fato. Eu coloquei ele numa lista do grande desafio do Culto Booktuber, acho que faz uns 2 anos. Mas não tinha cumprido. Mas dessa vez foi, e aí entrou na categoria desse ano do grande desafio do Culto Booktuber, que é ler um livro que prometeu ler há muito tempo. Então tá cumprido, né? Depois desse momento fangirl, vamos falar sobre o que é esse livro Contato. O Contato é um romance de ficção científica publicado pela primeira vez em 1985. Ele se passa nos anos 60, 1960, até os anos 2000 e pouco. Então ele passa por momentos como a Guerra do Vietnã, o movimento hippie, a Revolução Sexual, Elvis Presley, essas coisas. E o processo histórico que vai estar totalmente inserido nesse livro é a Guerra Fria. A guerra política, econômica, ideológica, tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética. O tempo todo isso está presente no livro. Inclusive nos anos 2000, porque como foi um livro publicado em 85, a União Soviética ainda não tinha acabado, a Guerra Fria ainda não tinha acabado. Então o Carl Sagan meio que projetou a Guerra Fria, inclusive para o futuro. O que não aconteceu, né? A Guerra Fria acabou oficialmente em 1991, quando a União Soviética se desmembrou. Enfim, nós temos uma protagonista nesse livro chamada Ellie. Conhecemos a Ellie ainda pequenininha, uma criança extremamente curiosa, inteligentíssima, ela tem muita facilidade nos estudos e ela se interessa por uma gama de assuntos, entre eles astronomia, eletrônica e criptografia. Ela ama observar o céu noturno e ficar especulando, ficar imaginando o que existe, né, nos outros planetas, o que existe nas estrelas. Ela se diverte decifrando o funcionamento dos aparelhos de rádio, isso lá nos anos 60, 70. E ela também se diverte encontrando padrões na língua inglesa, tipo criptografando ou descriptografando mesmo. Tipo, verificando quais letras mais se repetem, criando códigos em cima disso e coisas assim. Nesse meio tempo, enquanto a gente vai conhecendo a Ellie, aqui e ali surgem alguns comentáriozinhos de pessoas falando que essas coisas que a Ellie gosta não são coisas de menina. Bom, o tempo passa, a Ellie torna-se uma doutora em física e passa a pesquisar a existência de vida inteligente em outros planetas. Então ela fica pesquisando vida extraterrestre. E por mais absurdo ou estranho que isso pareça, no livro isso é tratado de uma maneira muito realista. Inclusive mostra a comunidade científica diminuindo e ridicularizando essa pesquisa da Ellie, como se fosse uma coisa assim inútil, que gasta muito dinheiro. Até que a estação radioastronômica onde ela trabalha detecta sinais vindos do espaço, do universo. É um sinal diferente, que nunca se viu antes, com um padrão que nunca se viu antes. E basicamente eles vão investigar se aquilo pode ser um sinal de vida extraterrestre.
E a partir desse contato inicial, tudo fica muito complexo, porque essa descoberta tem implicações políticas muito profundas. Lembrando que essa história se passa nos Estados Unidos da Guerra Fria, ou seja, qualquer informação era de grande poder político. Ainda mais uma informação sobre vida extraterrestre que pode implicar num desenvolvimento de tecnologia muito grande, muito rápido e muito gritante, né, de diferença em relação à tecnologia que a gente já tinha na Terra naquele momento. Então tem esse problema, os Estados Unidos querendo proteger a informação dos sinais de vida extraterrestre, mas a Ellie precisa da ajuda dos outros países para poder detectar esses sinais por completo e traduzi-los. Então ela precisa urgentemente da ajuda dos cientistas do mundo inteiro, inclusive da União Soviética, para poder desvendar essa mensagem que está chegando. Muito legal porque no livro ele mostra, além das consequências políticas, também as consequências mentais, entre aspas, desse tipo de descoberta. O impacto mental que isso vai ter em povos do mundo inteiro. Então ele mostra, por exemplo, a reação da imprensa que cria boatos e muita especulação em torno dessa mensagem. A gente tem a criação de novas religiões ou a radicalização de religiões já existentes, e tudo isso o Carl Sagan explora ao longo da história. E enquanto tudo isso se desenrola, a gente vai acompanhando os avanços e recuos desses cientistas que estão assim muito empolgados e muito desesperados para poder decifrar essa mensagem. Porque, na verdade, é uma mensagem em camadas que chega para o planeta Terra e nós temos que decifrá-la de alguma maneira. Essa história, ela vai se desenvolver, ela vai ter coisas acontecendo aí, vocês vão ver o que é a mensagem, para que ela serve, se é vida extraterrestre mesmo e coisas assim. Mas eu queria dizer que a escrita do Carl Sagan é magnífica, é ótima, ela é firme, é objetiva, mas não é dura. Ele consegue transmitir para o leitor todo o encantamento do olhar da Ellie, ou dos cientistas, né, em relação à realidade. Por vezes as explicações técnicas podem ficar um pouco cansativas, mas eu acho que também são essas explicações que enriquecem o livro de uma maneira que só o Carl Sagan poderia fazer. Qualquer autor escreve uma ficção científica rasa. O Carl Sagan escreve uma ficção científica científica. São essas informações técnicas que dão uma força, uma veracidade para o texto. As informações científicas são muito precisas em relação à época que elas foram escritas, porque hoje já existem algumas divergências ou algumas discrepâncias, mas assim, eu acho que é uma faca de dois gumes. Enquanto é o ponto forte do livro, esse aprofundamento científico, também pode ser o ponto fraco, dependendo do tipo de leitor. Alguns leitores não estão muito interessados nessas informações científicas, e aí pode ficar um pouco denso ou um pouco monótono demais para a leitura, dependendo do que você estiver procurando na hora de ler. Mas isso vai deixar também alguns leitores mais empolgados, como foi o meu caso. Eu gostei muito. Não é um livro de ação, então se você for um leitor que valoriza isso assim muito, talvez você se decepcione. Não é um livro assim que as coisas ficam acontecendo uma em seguida da outra. É um livro um pouco mais reflexivo. E estruturalmente esse livro está dividido em 3 partes. A primeira parte chama-se A Mensagem, tem 9 capítulos. A segunda parte chama-se A Máquina, tem 9 capítulos. E a terceira parte chama-se A Galáxia e tem 6 capítulos. No início de cada capítulo a gente tem uma epígrafe, e as epígrafes são muito bem escolhidas, assim, eu achei que encaixou super bem com o texto. E logo em seguida a gente tem a narrativa sobre a Ellie, que é feita em terceira pessoa. Então eu queria destacar algumas coisas para vocês. Primeiro é essa atitude curiosa da Ellie, que é uma delícia de ler. Eu acho fenomenal que o Carl Sagan tenha criado uma protagonista tão forte, mulher. Ela é inteligente, ela é interessante, ela não liga muito para o que os outros pensam. E eu acho que as questões de gênero são muito bem abordadas pelo Carl Sagan nesse livro. Nós acompanhamos, por exemplo, a obstinação da Ellie para se livrar do padrasto, que é um cara que a diminui o tempo todo, fica colocando ela para baixo. Então ele é abusivo em termos psicológicos com ela, né? A gente acompanha também as estratégias da Ellie para ser levada a sério na academia. Então as maneiras que ela tem de ser levada a sério pelos seus pares na universidade. Ela estuda no MIT, que é predominantemente masculino nesse momento dos anos 80. E ainda tem mais algumas coisas.
As mulheres aparecem aqui como personagens importantes, assim como homens, né? Assim, ele consegue dar uma equilibrada boa. Então, por exemplo, a presidente dos Estados Unidos é mulher. As mulheres aparecem em cargos importantes junto com os homens. Eu gostei muito desse cenário do arrefecimento da Guerra Fria nos anos 80. Isso é bem encaixado no enredo, porque o Sagan acaba mostrando muito das negociações entre Estados Unidos e União Soviética. Porque essas duas potências acabam se unindo pelo medo da mensagem externa e em nome dessa decifração. Então esses dois países resolvem unir esforços, apesar da Guerra Fria, né, apesar da disputa, resolvem unir esforços científicos, fazem acordos e negociações. E esse eu achei um dos pontos positivos do livro, assim, mais fortes. Mostra o jogo político que acontecia entre Estados Unidos e União Soviética. Outro ponto de destaque, que é o que muita gente destaca no filme, são os momentos no texto em que há um debate teológico e científico, porque a mensagem também é interpretada pelas religiões que existem na Terra. Então, alguns personagens entram na discussão sobre fé e razão, sobre ciência e razão, de uma maneira muito intensa e é excelente de ler, sério. Eu assisti ao filme, acho que é de 1997, se eu não me engano. Eu não gostei do filme. Muita gente gosta, mas pra mim o livro é muito superior. Eu achei que eles modificaram algumas coisas que eu achei pontos fortes do livro. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos é o Bill Clinton no filme e no livro é uma mulher. A própria protagonista, eu não gostei da atuação ou das adaptações que a atriz fez para a personagem. Houve também modificação de algumas coisas do enredo. Então, assim, não fiquei muito feliz com o filme, não. Recomendo o livro. Mas no filme, esses debates teológicos e filosóficos e científicos são muito destacados. Mas eu acho que no final do filme também eles dão uma enviesada, assim, dão uma forçada para essa coisa da fé. Enfim, é minha opinião. E além de tudo isso, existem ao longo do livro debates políticos, filosóficos, religiosos a respeito de qual será a intenção desses extraterrestres ao nos mandar essa mensagem. Será que eles têm interesse de colonização e de imperialismo? Será que eles têm interesse de aniquilar a humanidade? Será que eles são apenas seres curiosos? Então é muito bom ver esse exercício num livro de ficção científica. Então o que eu achei? Que esse livro, assim como todas as boas ficções científicas, é um grande exercício de imaginação e de filosofia. É tipo assim, se isso acontecesse, como isso aconteceria? E ele descreve o como muito bem. O autor cria essa situação inusitada, praticamente absurda, e a partir daí ele narra como se desenvolveria todo o cenário mundial em torno disso. A política, a economia, a tecnologia, a sociedade, a cultura, a religião. Então, com certeza entrou para as minhas ficções científicas favoritas, junto com Frankenstein, da Mary Shelley, junto com 1984, do George Orwell, e eu acho que eu posso colocar como ficção científica também o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Os debates sobre ciência, fé, religião, política, vida extraterrestre, imortalidade, história e memória, amor, psicologia, tempo e diversas outras coisas estão entrelaçadas numa história muito plausível, intrigante e com uma protagonista interessante. E eu não esperava nada menos do Carl Sagan, porque ele nunca me decepcionou. É isso, gente, é a propaganda que eu queria fazer do livro do Carl Sagan. Eu gostei muito dessa leitura. Já tenho aqui em casa um outro livro do Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Acho que eu vou amar também. Eu quero o livro Cosmos. Tô de olho aí nos livros dele. E quero ler tudo que esse cara escreveu. É isso. Obrigada por terem assistido. Se você quiser comprar esse livro pela Amazon, usa o meu link que tá aí na descrição do vídeo. Usando esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão da Amazon pela venda. Tá bom, gente? Deixa um joinha pra mim, deixa um comentário também. Eu queria saber se vocês já leram O Contato ou qualquer outro livro do Carl Sagan. E se quiserem me indicar alguma coisa parecida com isso, por favor, eu vou ficar muito agradecida. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!